Olá, nós estamos mais uma vez com o programa São Paulo Sustentável da T-Verde Sampa, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, com o apoio da Uninove. E hoje o nosso entrevistado é uma pessoa muito especial, conhece o que faz, sabe o que fala, professor Marcos Bucheridi. Essa é a pronúncia. Essa é a pronúncia. Esse nome é de qual... Inglaterra. Em inglês, olha só, em inglês. É um prazer ter aqui, professor. Prazer é todo meu. Você é do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Exatamente. Professor Departamento de Botânica. do Departamento de Botânica. Então, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nós vamos falar aqui sobre árvores, sobre arborização. Por que é importante ter árvore na cidade? O senhor podia, em palavras simples, explicar para quem está... Quais são as vantagens de uma árvore numa cidade como São Paulo? As árvores assimilam o gás carbônico e produzem vapor de água. Uma árvore grande, como uma tipuana que a gente tem na cidade, típica, ela pode produzir até 400 litros de água por dia. Por dia? Na forma de vapor. É uma caixa d'água? É uma caixa d'água. Olha só. E as árvores diminuem a temperatura, elas valorizam as regiões onde elas estão, existe uma pegada econômica nisso. Em vários lugares já se verificou que elas podem diminuir depressão, por exemplo, né? Porque essa visão do verde, etc., modifica o cérebro das pessoas. Psicologicamente, a pessoa se sente melhor. Tem impacto psicológico, tem impacto ambiental. Elas são o grande guarda-chuva verde das cidades, é uma das medidas do que nós chamamos no painel intergovernamental de mudanças climáticas, do qual sou autor agora do relatório 1,5 grau, né? Um dos cobertores que a gente propõe para usar como tecnologia de geoengenharia para evitar os impactos das mudanças climáticas é a arborização urbana, isso nas principais cidades, porque a urbanização pode chegar a 90% em 2040, então tudo vai acontecer. Todo mundo vai morar na cidade. Todo mundo vai morar na cidade. Então é muito importante que nós tenhamos água. As pessoas estão indo morar na 90% cidade. no planeta. No planeta, morar nas cidades, e aí se não tiver árvore... Se não tiver árvore, o ideal seria até mais do que árvores. Existem as árvores, existem os parques, as árvores de rua, existem os parques, né? Existem as florestas do entorno, né? Esse conjunto todo faz com que a gente possa, inclusive, trazer de volta a biodiversidade. Então, atração de pássaros, atração de que é outra insetos vantagem da interessantes. árvore, né? Essa é uma vantagem muito grande. As nossas crianças hoje já não têm mais contato com a biodiversidade, já não sabem mais o que é um inseto. Né? A gente só ouve falar de mosquito, né? de pernilongo. Né? Só dos os outros insetos né? simpáticos, né? O pernilongo e a barata, que são os antipáticos. A cigarra, que é um inseto simpático. A gente não ouve praticamente mais cigarra, só em alguns lugares da cidade. Né? Então, realmente, nós já fizemos correlações com a arborização de rua em São Paulo e a gente já viu, por exemplo, que existe uma relação direta com o IDH, com a temperatura, né? Então, as zonas onde tem menos árvores são zonas que têm um IDH menor. E na sua opinião, professor, a cidade de São Paulo, o número de árvores que ela tem é dividido entre árvores do viário, como a gente chama, e as árvores dos parques naturais, das reservas. O número de árvores que nós temos na cidade é suficiente para trazer o bem-estar à altura para a população de São Paulo, na sua opinião? Depende de como nós olharmos. Se nós olharmos as florestas do entorno, Parelheiros, e se nós olharmos para o norte, também para Cantareira, e as florestas que tem no entorno, elas estão razoavelmente preservadas devido ao ativismo, que foi muito importante, controlando a exploração. Mas mesmo assim, a Cantareira, existem ocupações na Cantareira, inclusive atualmente, que são preocupantes. No viário, o viário é muito importante, pelo menos na minha opinião. O viário, porque é o viário onde todo mundo está o tempo todo. E no viário nós temos hoje talvez 650 mil árvores. A zona leste, principalmente, ela tem um déficit muito grande. Pouca árvore. Há um cálculo das 12 metros quadrados de verde por pessoa, mas eu, pelo menos, não consegui descobrir a origem disso. Ninguém explica exatamente por isso. Aqui em São Paulo, considerando o tamanho das árvores que nós temos, eu diria que 6 metros por pessoa já estaria bom
mas a gente está ainda aquém em várias regiões de São Paulo desses 6 metros por pessoa. Nós calculamos, publicamos isso. O senhor está dizendo isso que já. nós precisamos plantar mais. Nós precisamos plantar, o déficit que eu calculei da última vez, nós estamos melhorando o cálculo, era de pelo menos 150 mil árvores em certas regiões. Com 150 mil árvores a gente melhora bastante a gente melhoraria um pouco, mas eu acho que dá para colocar mais, dá para ter soluções mais interessantes de colocar árvores onde as pessoas normalmente não colocariam. Né? Tá certo. Bom, a gente tem uma pergunta de uma pessoa que foi gravada na rua pela nossa equipe. Eu gostaria que o senhor pudesse responder a pergunta. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida. Aonde eu consigo uma muda de árvore para plantar aí na minha casa? Eu não sei aonde arrumar essa muda de árvore. Maria Dulce, o melhor lugar para você ir é o Manequinho Lopes, né, que tem uma coleção de mudas. As mudas já são mudas que são feitas para caber na cidade, nos determinados lugares. E existem vários viveiros de muda também. Se você usa a internet, por exemplo, você vai poder, se você entrar lá com viveiros, se você entrar em Manequinho Lopes, basta você ir lá, você dá o seu nome registrado e você sai com a sua muda. Você só tem que tomar cuidado e pensar bem aonde que você vai colocar, que tamanho que é a árvore. Isso é importante você ter informações, né, antes de você plantar uma muda que pode te causar problemas no futuro. Manequinho Lopes, professor, é o viveiro da prefeitura que foi Fica fundado em em 1927. E ele é o viveiro que fica dentro do Parque do Ibirapuera. É aberto, a pessoa pode ir lá no Parque do Ibirapuera, onde é o Manequinho Lopes, é ali, vai lá e facilmente, sem muita burocracia, leva a muda. Mas nós temos mais 2 viveiros que nós estamos reativando com tudo, né? Agora estão reativando. Estavam meio parados, né? Ficaram parados Muito 2 bom. ou 3 anos, agora nós estamos reativando, dando força, que é o viveiro do Parque do Carmo, que é um viveiro grande também, muito bonito, e o viveiro do Parque Semucam, que fica no município de Cotia, mas é um parque que tem 1 milhão de metros quadrados, que pertence à Prefeitura de São Paulo. 500 mil metros é de parque e 500 mil metros é de viveiro. Para o senhor ter uma ideia, para a nossa perguntadora, vamos dizer, Maria do Carmo? Maria Dulce. Maria Dulce, para você ter uma ideia, tem 150 mil mudas de árvores no viveiro do Semucam, produzidos pela Prefeitura. Se todo mundo fosse lá e plantasse 150 mil, seria maravilhoso. Já e a gente supriria. quer, viu, professor, nós vamos criar na Secretaria o Comitê Municipal de Arborização. O senhor já está aqui convidado publicamente para ser membro desse comitê. Muito obrigado. Certo? Então será composto pelo secretário, por técnicos da Secretaria, por gente da Secretaria de Prefeituras Regionais, que cuida das árvores, um pouco das ruas, e também por técnicos, por professores de faculdades, por ativistas do arborismo em São Paulo, para a gente poder planejar e popularizar o plantio de árvores na cidade, facilitar o plantio e manejo de árvores, conscientizando as pessoas de que a árvore não é inimiga. As pessoas acham que a árvore é inimiga, professor, porque plantaram a árvore errada no lugar errado, na hora errada. Não é isso? Sim, sim. A árvore ficou um incômodo. Então, se plantar a árvore certa, no lugar certo, na hora certa, a espécie certa, no lugar certo, com orientação, a árvore é uma boa amiga nossa, não é, professor? Sim, a árvore ter uma árvore tem um custo, assim como ter um cachorro, como ter um gato, como ter um filho. Tudo você precisa trabalhar por isso. Né? E se a árvore derruba folhas, nós vivemos num lugar que chama-se mata estacional semidecidual. Quer dizer, as nossas florestas aqui todas perdem parte das folhas durante o inverno por causa da seca. Na medida em que a gente tem árvores que perdem as folhas, a gente tem que ir lá varrer, etc. E tem que cuidar também. A árvore é um ser vivo, né? E você cuidar de folhas de árvore que cai, você pode inclusive aproveitar para fazer adubo. Quer dizer, é um trabalho extremamente gostoso, porque você está em contato direto com a natureza, né? A gente queria que as pessoas gostassem muito das árvores e quisessem as árvores, porque, como você falou, professor, a árvore tem muitas vantagens, e a cidade de São Paulo, sem árvore, ela vira um deserto. Em alguns lugares já é um deserto. Alguns lugares já é. E a nossa tarefa é transformar esse deserto em áreas verdes que as pessoas se orgulhem, não é verdade? Exatamente. Agora, do ponto de vista assim, científico,
nós temos, eu queria perguntar para você, nós temos uma quantidade boa de árvores doentes em São Paulo, árvores que adoeceram. Por que as árvores adoecem, professor? Então, a árvore é um ser vivo como outro qualquer. Ela pode sofrer um ataque de inseto, pode sofrer ataque de fungo, ataque de vírus, como a gente sofre, né? E em certas épocas do ano, as árvores podem, por exemplo, sofrer mais, se tiver um período de baixa temperatura ou excesso de chuvas, etc., ela pode sofrer o ataque de certos micro-organismos. Agora, o que acontece é que as árvores que nós temos, elas já estão com uma certa idade. E, então, a probabilidade de que elas fiquem doentes e de que elas caiam vai aumentando com o fim da vida. As árvores não dura para sempre. Ela não dura para sempre. Por exemplo, uma tipuana, ou um pau-ferro, ou uma sibipiruna, né? O pau-ferro é aquela árvore linda, né, que tem aquele caule branco e verde, né? A tipuana e a sibipiruna são aquelas que dão flores amarelas, são gigantes, né? Essas árvores, elas estão aí com talvez 60 anos de idade, né? Elas foram plantadas há muito tempo atrás e porque nós não cuidamos, aí tem uma série de problemas, de mecanismos de cuidar da planta, nós não podemos cuidar da planta da forma que deveria ser, colocar remédio, etc. Porque se a árvore está doente, você também pode dar remédio, como se dá para as pessoas, pode-se tomar uma medida para fazer com que a árvore dure mais. A questão das podas, que são verdadeiras mutilações, isso tudo vai fazendo com que a árvore vá decaindo, envelheça e fique mais suscetível ao ataque de insetos, micro-organismos, e por isso elas acabam adoecendo. Fica doente. Bom, então isso é um assunto que isso daria para a gente ficar aqui horas e horas conversando, porque dá um curso inteiro. Você sabe do que fala, né? Nós vamos convidar o professor para fazer aqui uma aula mais longa sobre a questão da arborização, do cuidado com as árvores, num outro programa que nós estamos também criando na TV de Sampa, que vai ser, nós estamos usando essa metodologia para a educação ambiental, para trazer os grandes temas ambientais e conversar com a população. Isso é excelente. É uma forma mais moderna da gente conversar com a população, além de cursos presenciais. E temos também lá na Umapaz muito disso, né? A Umapaz, a universidade... Mas aqui nós atingimos muito mais gente. Muito mais gente, inclusive, né? Ótima iniciativa, secretário. Deus quiser, nós vamos caminhando para plantar muita árvore em São Paulo, cuidar na medida do possível daquelas que precisam de cuidado. Algumas têm que ser suprimidas, porque não tem mais condição de vida, não é? E aí também fazer isso. Mas numa próxima vez, eu vou pedir, o senhor outras vezes virá para nos ajudar a educar nosso povo, a educar nós mesmos, né? A respeito do assunto. Nós estamos com o tempo terminado do nosso programa. Eu quero te agradecer imensamente. Um grande prazer. Muito obrigado, muito obrigado professor, pelo convite. Sair lá da USP, vir aqui participar com a gente, é uma coisa muito boa que você fez para a cidade. Obrigado. Agradecemos a você que nos assistiu. Um abraço. TV de Sampa, Prefeitura de São Paulo, Secretaria do Verde, em parceria com a Uninove. Um forte abraço, até o próximo programa.